Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que alegria encontrar você aqui, né? Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso conteúdo. Se inscreve no Fanático Vascaíno, que é o canal que fala de Vasco que mais cresce no YouTube, graças a você, a sua confiança no nosso trabalho. Vamos falar sobre potencial construtivo. Hoje tem uma reunião importante. Vamos falar de dinheiro liberado pela Justiça, reforços, preparação para o jogo de amanhã. Tudo isso e muito mais agora. Boa noite, Nicola, e a todos do chat. Escreve o Ricardo Fernandes. O cara educado é outra coisa, né? Pedro Rocha e Vitinho no Vasco. Cara, o Pedro Rocha faz ótima Série B. Eu ia falar grande Série B, mas eu achei que ficou exagerado. Mas faz ótima Série B com a camisa do Remo. Não sei se vale a pena o investimento. Será que não vale pro Vasco trazer jogadores maiores, embora também com toda a dificuldade, né? Pedro Rocha hoje com 30 anos de idade, soma na temporada 31 jogos, 14 gols e 3 assistências, tá? É bem verdade que foi expulso no jogo contra a Ferroviária, complicando a situação do Remo, que acabou perdendo para a Ferroviária dentro de casa. Mas no Campeonato Brasileiro da Série B são 19 jogos, 10 gols e 2 assistências. Média de gol muito legal. Tenho dúvida se eu faria essa aposta. E ainda sobre o Vasco, informação super importante, nessa terça-feira a Justiça enfim aceitou o pedido para que o Vasco pudesse antecipar receitas de 2 vendas. Só para lembrar que o Vasco, por ter aderido à recuperação judicial, ele passou a ter praticamente todos os seus movimentos acompanhados ou autorizados ou não pela Justiça, né? Então não é que o Pedrinho hoje pode fazer as coisas da cabeça dele. Em alguns movimentos, ele precisa recorrer à Justiça, tá? Nesse caso, para antecipar as receitas das vendas do Cleiton e do Orelhano, ele precisava da autorização da Justiça, que concedeu esse direito ao Vasco. O que muda? Como é que fica a partir de agora? O Vasco vai buscar essa antecipação com bancos. O Orelhano havia sido vendido para o Cincinnati e o Vasco ainda tem 8 milhões e 300 mil reais a receber. Em relação ao Cleiton, que foi negociado com o Rio Ave, o Vasco ainda tem mais 12 milhões e 900 mil. Aí você faz a conta, né? 12.900 mais 8.300, estamos falando de 21 milhões de reais? Não. O Vasco vai perder entre 8% e 15% desses valores por conta das antecipações em banco. É absolutamente natural. Você tem um dinheiro a receber, você procura o banco e fala, ó, essa grana entraria em 2026, eu quero receber agora. O banco fala, não tem problema, você vai receber agora. Só que eu vou descontar entre 8% a 15%, depende do negócio, depende das condições, enfim. Dá para imaginar que o Vasco fique perdendo, estamos falando de 21 milhões. Imaginando o pior dos cenários, em que ele perca 15%, ele vai perder 2.100, mas vai perder uns 3 milhões de reais. Ao invés de 21, ele vai pegar 18 milhões de reais. Grana que chega para ajudar no pagamento de contas, de salários e, eventualmente, até ajudando o Vasco na busca por contratações. Beleza? O Vasco conseguiu a liberação, ainda dentro de todo o projeto da recuperação judicial, destravou uma penhora que tinha na casa de 5 milhões de reais. A informação foi dada em primeira mão pelo Maca Vasco, pessoal do podcast Cruz Maltino, um grande abraço a todos. E confirmada, falei com pessoas do Vasco realmente, e o Vasco conseguiu destravar também, liberar, né, antecipar a receita envolvendo a venda do Cleiton Silva e do Orediano, receitas que viriam no ano que vem. Cleiton é equivalente a 2 milhões de euros e do Orediano 1,5 milhão de dólares. E esses recursos vão ser utilizados no dia a dia, ora para as folhas, ora para contratações, mas o Vasco precisa prestar contas, né? A Justiça indicou que, beleza, pode usar, porém, preste contas de tudo que vai ser feito, né? O Vasco vai prestar contas, como tem feito, à Justiça, até porque o plano de recuperação judicial está sendo aprovado, haverá uma assembleia de credores para finalizar, e aí o Vasco dar um passo super importante. Bom, virando a página, amanhã tem jogo com o CSA, em São Januário. Léo Jardim e Paulo Henrique voltam normalmente ao time, porque eles cumpriram suspensão no Campeonato Brasileiro. É um jogo de suma importância, vale a vaga na fase quartas de final da competição, em que o Vasco foi semifinalista no ano passado. Em jogo, 4 milhões e 700 mil reais em premiação. E lembrando que quem avançar à fase quartas de final entra num bolo para sorteio, né? Um pote para sorteio. É bom sempre a gente lembrar isso.
e depois já haverá o chaveamento, né? Então já tem um caminho a percorrer até a final. Ah, se o Vasco passar pelo CSA, pega o fulano no sorteio. Depois do fulano, quem é o confronto? Você já vai saber lá no sorteio da fase quartas de final da Copa do Brasil. Premiação milionária. Lembrando que só a final o campeão já leva 70 milhões de reais. Bom, eu vou falar ainda sobre um pouco mais da preparação para esse jogo de amanhã, em que o torcedor vai ter papel fundamental, porque um novo empate, qualquer que seja ele, com ou sem gols, pênaltis, e quem vencer, obviamente, avança para a próxima etapa. Mas vamos voltar a falar então sobre o Vasco da Gama, sobre a preparação para o jogo de amanhã, em que jogar bem é fundamental, vencer é fundamental, porque o Vasco não conseguiu vencer depois que voltou da Copa do Mundo de Clubes. 4 empates e 3 derrotas. Então, passou da hora do time jogar bem e vencer. Amanhã é um bom teste, né? Depois tem o jogo com o Galo. Emplacar 2 vitórias, avançar na Copa do Brasil. Por que não? O Vasco precisa vencer, precisa ter o gosto pela vitória, em fazer gols, em construir, mas também conquistar. Bom, último tema do nosso vídeo e talvez um dos mais importantes dos últimos anos do Vasco da Gama, porque você, torcedor, aguarda ansiosamente a reconstrução de São Januário, a reforma do nosso estádio, que nós merecemos, com uma capacidade ampliada. E vai haver hoje uma reunião na prefeitura, não em caráter de urgência, em sim uma reunião de rotina, é a terceira já que vai acontecer, envolvendo o Vasco e os órgãos competentes envolvidos nesse potencial construtivo na reforma de São Januário. Inclusive, os representantes dos conselhos do Vasco da Gama associativo estarão presentes nesta reunião também. Aliás, já vem acontecendo reuniões semanais envolvendo o Vasco Associativo, Vasco da Gama SAF, a G5, a Genial e também uma quinta empresa. Essa empresa eu não consegui descobrir o nome, porque é exatamente essa empresa que faz parte do processo de aquisição do potencial construtivo. Toda sexta-feira rola uma reunião semanal desse grupo. Então, o grupo está debruçado nas reuniões, capitaneadas pelo segundo vice-presidente-geral do Vasco, Renato Brito Neto. E eu descobri ontem, lembra daquele papo que o Pedrinho falou na coletiva? Olha, tem um investidor que tem 90 dias, 30 já foram, e ele tem um prazo ainda pela frente para efetivar. Então, pouco mais de um mês. O prazo termina no dia 15 de setembro. É uma notícia exclusiva para você, torcedor. O investidor que segue negociando com o Vasco, segue participando das reuniões, ele tem até o dia 15 de setembro para efetivamente chegar junto com a grana e aí comprar todo o potencial construtivo avaliado em 500 milhões de reais. E aí o Vasco consegue, já no início de 2026, dar o início à nossa reforma, que nós merecemos. Um estádio com capacidade para mais de 48 mil torcedores. Lembrando que o arquiteto Sérgio Dias, também responsável por todo o design, toda a obra que vai acontecer em São Januário, sempre está presente também nas reuniões, como estará hoje na prefeitura e nessas semanais também. É isso. É mais um passo. Ah, mas está um pouquinho atrasado. O Pedrinho falou, mas não foi vendido o potencial construtivo, amigo. Então tem que ser dentro do próprio tempo. O importante é que o estádio aconteça, que a reforma venha e que nós tenhamos um grande São Januário, um novo, com capacidade ampliada, com modernização, mas principalmente com o nosso território hostil, o nosso caldeirão para ferver para cima dos adversários. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho e faço um convite. Hoje, meio-dia, vamos fazer uma live, eu e vocês. Claro, porque hoje o Rei Kraus tem um compromisso, então a nossa live na conta KTO ficou para amanhã. Então hoje vamos fazer uma live meio-dia, continuação da de ontem. Tem prêmio hoje, hein? Tem, ficou acumulada a meta. Então hoje a gente vai presentear um papai vascaíno. Fechado? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Tamo junto, galera.